Bom dia, Jacareí. Segunda-feira começa agora o seu jornal matinal com muitas informações e prestações de serviços da cidade. Vamos conhecer o trabalho de um grupo formado para a revisão do brasão da nossa cidade e ainda a iniciativa que pode autorizar o governo federal a transferir 2 bilhões de reais aos municípios. E ainda, você dorme tranquilo? Vamos saber mais sobre os benefícios de uma boa noite de sono. E agora quem está com a gente nesse começo de semana é o vereador Abner de Madureira, do PR, o primeiro secretário da Câmara Municipal. Bom dia, vereador. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia, vereador. Bom dia a toda a cidade de Jacareí. Vereador, a gente tem uma novidade aí que o senhor recebeu, não o senhor, o deputado estadual Cezinha enviou, ou está para enviar uma emenda, outra emenda que vai beneficiar a Santa Casa. Vocês tiveram um encontro, o senhor intermediou isso. Como é que foi? Conta essa história pra gente. Isso. Há poucos dias, né, nós tivemos na Câmara o fechamento da prestação de contas da Secretaria de Saúde, né, do último quadrimestre, né. E, para nossa surpresa, havia nos dados ali uma demanda muito grande do que o governo do estado tem por obrigação, né, de ajudar o município, e não estava vindo, né? Principalmente as questões de consultas e exames da alta complexidade e os remédios de alto custo, né? Então, houve, né, essa preocupação da minha parte de preparar um ofício pedindo essa ajuda ao deputado Cezinha. E o deputado Cezinha, uma semana depois, a assessoria do deputado me ligou dizendo se era possível que nós recebêssemos o deputado aqui, que ele estava em uma missão aqui no Vale do Paraíba e passaria por Jacareí. E eu falei, olha, a gente pode recebê-lo e podemos marcar uma visita na Santa Casa para ele conhecer as demandas, os problemas que temos, né? E ele ficou muito feliz em estar fazendo essa visita. Recebemos ele no sábado, meio-dia, na Santa Casa. E ele pôde... Sábado agora. Isso. E ele pôde receber toda essa demanda, né? E uma delas é a demanda de TI, né, da Santa Casa, que está toda prejudicada, né? A parte de instalação de TI está toda prejudicada. E isso custaria para a Santa Casa 200 mil reais. Então o deputado já se prontificou a enviar essa emenda de 200 mil reais para a Santa Casa para a reforma de toda a estrutura de TI. E já se prontificou também a acelerar o processo que já está na mesa do presidente Temer, né, que é o selo SEBAS, né, é o certificado de entidade beneficente e assistente social na área da saúde. Esse selo a Santa Casa perdeu já tem um tempo, né? Isso, o vereador Rodrigo esteve aqui semana passada e falou sobre esse selo também. Então, o senhor está trazendo novidades. Isso está para voltar, então? Exatamente. Já está na mesa do presidente. É essa a resposta que a gente teve da secretária de saúde do município, a senhora Rosana Gravena. A doutora Rosana Gravena disse que já está tudo certinho, já enviaram toda a documentação necessária e já estava na mesa para receber a assinatura do presidente. Então, o deputado Cezinha já se prontificou também a buscar acelerar esse processo para que Jacareí obtenha logo esse selo. Então, duas boas novidades para a Santa Casa aqui de Jacareí. Sim. E primeira mão aqui, hein, vereador? Sim. Quer dizer que essa reunião foi agora, no sábado? No sábado, foi muito bom. 200 mil? 200 mil reais. Ok. Uma outra pergunta, assim, já vamos mudar, dar uma total guinada. O senhor tinha protocolado um projeto de lei em relação à escola sem partido. Esse projeto foi arquivado pelo jurídico aqui da casa. Eu queria que o senhor falasse, vocês vão continuar, você e o Rodrigo Salomão vão continuar a dialogar com a população, vão tentar de novo alguma coisa em relação à escola sem partido, ou, por enquanto, vão dar uma pausa nisso tudo? Então, a gente pretende, junto com uma parceria do vereador Lino Bispo de São José dos Campos, preparar um material para ser distribuído em todo o município, né? Para poder esclarecer melhor o projeto, que o projeto ele aponta. A nossa intenção não é levantar uma bandeira para brigar com ninguém, com nenhum tipo de ideologia, né? A nossa intenção
é que o aluno ele seja preparado dentro da sala de aula da maneira mais correta possível, né? Como a Constituição ela rege, né? Então o vereador Lino Bispo está com esse projeto. Em uma dessas sessões que passou, ele retirou o projeto da pauta porque teve um problema muito grande lá, os manifestantes se exaltaram dentro da Câmara e ele retirou da pauta, mas não retirou o projeto. Está lá em São José. A gente também acompanha a comissão lá em Brasília, que está também analisando o projeto, que é um projeto do deputado federal Marco Feliciano, né? O senador Magno Malta também retirou de pauta da Câmara, do Senado, né? Para que na Câmara dos Deputados seja melhor discutido, avaliado e depois ele vá para os senadores votarem também, né? Então a gente tem que conhecer melhor o projeto, né? O projeto ele não estabelece nenhum absurdo, né? São regras que já estão na Constituição, já estão no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? Que estabelece que o professor ele apenas atue na sala de aula para desenvolver o intelecto do aluno ou o intelecto da criança, né? Que as suas ideologias pessoais elas têm que ficar do portão para fora da escola. Do portão para dentro, ela tem que ser dado ao aluno o que está na cartilha, o que está nos livros. Acho que isso já é suficiente e já tem muito pouco tempo para o professor se dar a essa função. Vereador, independentemente do retorno do projeto, vocês pensam em se organizar e fazer uma discussão com audiência, mesmo que não seja na Câmara, com professores e com segmentos da sociedade sobre esse tema? Sim. A nossa grande decepção foi que a Comissão de Educação, porque a princípio, eu como presidente da Comissão de Saúde e o Dr. Rodrigo Salomão como relator da comissão, nós imaginamos que daria para se pedir em qualquer comissão, né? O jurídico apontou que não é possível. Teria que vir o pedido da audiência pública da Comissão de Educação. Então, o único vereador que hoje é o relator da Comissão de Educação que assinou o pedido foi o vereador Aderbal Sodré, que é um grande companheiro nosso aqui, que é do PSDB também, e os outros vereadores, que é o presidente da comissão, que é o vereador Paulinho dos Condutores, e o membro, que é o vereador Paulinho do Esporte, ambos não quiseram assinar o pedido de audiência pública. E isso não ia interferir na posição dos dois quanto ao projeto, né? Acho que o pedido seria para que nós pudéssemos ouvir as partes favoráveis e contrárias, né? Para a gente discutir, abrir um momento, né? Para que pudéssemos entender o projeto. Estaria aqui conosco o idealizador do projeto, Miguel Najib, né? Que viveu isso e idealizou o projeto. E também ouviríamos outras classes contrárias ao projeto, né? Seria bom para isso, mas não houve êxito no pedido de audiência, mas a nossa intenção é que pela frente a gente consiga realizar algumas reuniões, né? Não dá para se filmar, para se obter aí algo oficial, né? Mas nós vamos realizar sim. Tá, bom, vamos fazer uma pausa aqui no bate-papo com o vereador. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que é muito sério também. Você que acompanha no Bom Dia Jacareí, nós estamos sempre falando da questão dos idosos. Você sabia que em todo o mundo, 1 em cada 6 idosos é vítima de violência? No Brasil, mais de 38% das denúncias no Disque 100 são direcionadas à população idosa, geralmente por motivo de negligência. Na Câmara Federal, em Brasília, uma comissão aprovou a criação de um cadastro nacional de cuidadores de idosos. Acompanhe na matéria da Rede Legislativa. Basta dar uma voltinha no centro da cidade para encontrar pessoas que já presenciaram casos de violência contra idosos. A maioria dentro do transporte público. Nos ônibus você não vê as pessoas, não dá lugar para o idoso, faz de conta que está dormindo. As pessoas agridem pelo idoso ter que usar a carteirinha do idoso. Às vezes a gente cobrador tem que tomar a dor dos idosos, pedir para os mais novos levantar para que eles sentem.
Como cobradora, Edilene coleciona histórias tristes. Uma idosa senhora estava indo para a delegacia da mulher porque foi agredida pelo filho. Veio contando pra gente dentro do ônibus. E essas histórias se traduzem em números. No mundo, 1 em cada 6 idosos é vítima de algum tipo de violência. O dado é da Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, as denúncias pelo Disque 100 do Ministério da Justiça cresceram. E em 2016, 77% das denúncias foram por negligência, 51% de violência psicológica. 38% dos idosos fizeram denúncia por abuso financeiro e econômico ou ainda por violência patrimonial. E, por fim, 26% foram denúncias de violência física e maus-tratos. A Câmara dos Deputados entrou nesse debate e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou o projeto que cria o cadastro de profissionais e voluntários que cuidam de crianças, adolescentes, idosos e deficientes físicos. A iniciativa é muito bem-vinda e a gente precisa de avançar e precisamos de ter mais iniciativas como essa. Uma vez que você cadastra todas aquelas pessoas que vão realizar essa atividade, você tem uma possibilidade maior de acompanhamento, controle, fiscalização. Vai fortalecer a questão das denúncias, os encaminhamentos, programas voltados e ações voltadas aos idosos, às crianças e adolescentes. Então, com certeza vai reduzir muito o impacto à violência, principalmente a esses públicos. Para proteger esse grupo da população, é importante, sim, implantar o cadastro de cuidadores, fazer acompanhamento, fiscalização, mas tem que ter mais uma coisinha. Tem que ter amor no coração. Muito bem, é a matéria sobre o cadastro dos cuidadores de idosos. E agora nós vamos conhecer a Ângela Maria de Santana, que é assistente social e foi indicada ao Diploma Mulher Cidadã 2018, no dia 8 de março, em sessão solene aqui na Câmara Municipal de Jacareí. E quem a indicou foi o vereador Abner de Madureira. Vamos conhecê-la. Eu sou Ângela Maria de Santana, moro em Jacareí há 36 anos, sou assistente social há 26 anos e sempre militei, tanto na área da criança, do adolescente, da família, das mulheres vítimas de violência e atualmente eu trabalho com população adulta em situação de rua. Estamos traçando toda uma política na área da situação de rua, que a gente entende que na nossa cidade, o município precisa muito desse atendimento específico a essa população. Nós entendemos que muitas vezes para o município é muito desagradável você encontrar alguém caído na sua calçada, alguém pedindo esmola, e muitas vezes nós sabemos que a população não sabe o que fazer, né? A assistência social hoje, e eu enquanto militante nessa área, tenho uma preocupação e um olhar muito forte voltado para essa demanda. Vereador, como é que foi a escolha desta mulher para ser agraciada aqui com o título, o diploma, né, Mulher Cidadã 2018? Sempre, né, o ano passado veio muito em cima da hora para a gente pensar, né, a gente aqui dentro novo, né, para a gente pensar em alguém é muito difícil. Tem muita gente, então a gente começa a filtrar, né, o que a pessoa... E a Ângela, ela, quando veio o pedido para que indicássemos, né, já veio já na minha mente, né, a Ângela. A Ângela, ela pertence ao nosso grupo, ao grupo do PR, e ela foi, eu cheguei muito em cima da hora no PR, né, saí do DEM, cheguei no PR já bem próximo das eleições. E a Ângela, a princípio, ela era pré-candidata a vereadora, né? E a gente fazia a campanha junto na rua e tal. Depois, quando houve aquela... o PR não conseguiu trazer quem era quem pretendia para ser vice do Edinho na eleição, e trouxe a Ângela, né? E a Ângela, eu acho que a gente se aproximou bastante na ida até Brasília, quando o deputado federal Márcio Alvino, ele lançou uma frente parlamentar, na época era a Frente Parlamentar da Educação.
E nos deparamos ali, bem na entrada do prédio da Câmara, com uma família pedindo esmolas, né? E o nosso amigo Ferpa, Donizete Ferpa, ele deu R$5 para aquela mulher, né? A Ângela, brincando, saiu correndo e chegou no Ferpa e pediu R$5 para ele também, né? Brincando com ele. E a gente começou ali uma conversa, né? A respeito daquela família que estava ali e tal. E fomos conversando, saímos do prédio, entramos na van e começamos a discutir o meu ponto de vista, o ponto de vista dela. E aí a gente cresceu uma amizade muito grande, né, junto com a Ângela. E estivemos juntos na campanha e quando veio esse pedido para indicar, eu já pensei logo nela, porque ela tem um trabalho brilhante na cidade, na área de assistência social, né? Ela foi assim, ela que iniciou o projeto, aquele projeto POP que havia na gestão passada, né? O Centro POP, que atende as pessoas em situação de rua. Então ela iniciou esse projeto e ela é uma pessoa que tem um coração muito grande. Vereador, essas temáticas sociais, muitas vezes elas são enxergadas como bandeira da esquerda ou não tem tanta visibilidade. Você, no caso da Ângela, que trabalha com população de rua, né, muitas vezes são temas muito polêmicos. O senhor traz na sua história, a gente conhece, uma identificação com essas causas sociais. Como que o senhor vê essa política assim na cidade e esse momento que o Brasil vive? Nós como igreja, né, eu fazendo parte da igreja, nasci num berço evangélico, acho que a gente quando está envolvido mesmo com a questão religiosa, a gente tem o coração mais voltado para isso, né? A igreja ela atua muito nesse sentido de ajudar essas pessoas. Eu vejo que ainda falta muito, né? Falta bastante. E na nossa visão, é uma coisa que vai ser difícil de ser atingido, assim, o topo de chegar num momento que ninguém mais precise, que é muito difícil. Falta muito humanismo, né? Falta muito essa questão da cidadania, de um ajudar o outro, né? Isso está muito distante ainda do ser humano. Vereador, ainda falando sobre a igreja, o senhor teve uma proposta de título de cidadão jacareense aprovado aqui pelo plenário, que é o título do pastor Daniel. Por que homenagear o pastor Daniel? Bom, o pastor Daniel, ele é o meu líder já há quase 10 anos, né? Esse ano eu completo 10 anos membro da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E eu aprendo até hoje com o pastor Daniel. Eu sempre, fazendo parte da igreja, a minha família, meus pais sempre me passaram muito bons exemplos com relação ao respeito ao líder que a gente tem, né? O respeito, seja na igreja, seja na empresa, seja na escola. Meus pais sempre passaram esses conceitos para a gente, né? O respeito. Então, por onde eu passei, falando de igreja, eu sempre respeitei o meu líder, sempre respeitei o meu pastor. E o pastor Daniel não é diferente. Eu respeito muito o pastor Daniel como meu líder. E, poxa, o que ele fez comigo, o que ele fez para mim, né, eu nunca vi acontecer com ninguém, né? O pastor Daniel realmente, ele me recebeu de uma maneira assim muito amável, né, na igreja e logo assim, muito recente, ele já me indicou para ser o candidato que a igreja deveria apoiar, que a igreja deveria receber, e estamos aqui por conta disso, né? E o pastor Daniel, ele não nasceu, o título cidadão jacareense se dá para quem não nasceu no município e exerce uma atividade no município, né? E é reconhecido no município. E o pastor Daniel já vive aqui há tanto tempo e ainda não tinha recebido o título de cidadão jacareense. Então nós nos preocupamos com isso e preparamos, né, o histórico dele, que é um histórico muito importante. O pastor Daniel também atuou na gestão pública da cidade, ele foi maestro, ele participou junto com a Fundação Cultural, que era recente na época, da mudança de banda para a orquestra sinfônica, né? Ele deu aula
em escola pública. Então ele atuou muito forte no nosso município. Certo, é importante falar que o deputado Cezinha, que trouxe essa emenda de 200 mil, também é do ministério da mesma igreja. De Madureira, isso. Cezinha de Madureira também pertence. Abner de Madureira, Cezinha de Madureira, Daniel de Madureira. Daniel de Madureira. São todos do mesmo clã aqui. E estão abertas as inscrições para a corrida pedestre promovida pela Secretaria de Esportes e Recreação no próximo dia 15 de abril. O evento faz parte das comemorações do aniversário de Jacareí, que completa 366 anos no próximo dia 3. E os interessados devem entrar no site minhasinscrições.com.br e fazer a inscrição para a corrida. O valor é R$ 49,90. Correr só se for na corrida de aniversário da cidade, viu, gente? Motoristas, fiquem atentos à sinalização de trânsito, não ultrapassem a velocidade permitida. Agora é hora da localização dos radares móveis. Nesta segunda-feira, dia 26, os radares estarão na Avenida das Letras, Rua Bom Jesus, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, Avenida Dom Pedro I, Avenida Pensilvânia e Avenida Ademar Pereira de Barros. Nesta terça-feira, dia 27, os radares estarão na Avenida Major Acácio Ferreira, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Avenida Lucas Nogueira Garcês, Rua Expedicionário Armando Cavalcante, Rua Tiradentes e Avenida Pensilvânia. Pois é, e a medida provisória que autoriza o governo federal a transferir 2 bilhões de reais aos municípios foi aprovada na comissão mista criada para analisar a proposta. Ela agora segue para o plenário da Câmara e também para o plenário do Senado. O relatório do senador Antônio Anastasia foi aprovado com facilidade na comissão que analisou a medida provisória 815 de 2017. Os 2 bilhões de reais serão liberados para as prefeituras de acordo com o percentual de cada uma no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e devem ser aplicados com prioridade em saúde, educação e assistência social. Para os parlamentares da oposição, a quantia não resolve os problemas das prefeituras, que somente em 2017 perderam 4 bilhões de reais do FPM. Mas, devido à situação de emergência, eles evitaram obstruir a votação da MP. Lógico que os problemas do município não vão se acabar com esse apoio que o governo federal está dando, mas ele vai solucionar muitos problemas, principalmente das cidades menores do nosso país, onde vai socorrer esses municípios que vão poder oferecer à população um serviço de saúde melhor. Eles vão poder, esses prefeitos, comprar medicamentos que estão faltando, até mesmo vacinas se quiserem, vão poder dar um reforço na educação, com compra de material escolar para os alunos, dentro da assistência social também, comprar veículos se for necessário. E como será que fica a previsão do tempo para esse começo de semana? Será que o calor continua ou a temperatura já começa a ficar com cara de outono? Confira na previsão da Clima Tempo. Olha só, Cibele, a segunda-feira vai ser mais um dia de bastante calor e com umidade bem baixa. O tempo segue abafado e teremos algumas nuvens ao longo do dia. A umidade relativa do ar cai aí para 42%, sem chances de chuva. A mínima fica em 19 graus e a máxima pode chegar aos 29. Já amanhã, terça-feira, mesma coisa, dia com sol, tempo firme e durante boa parte do dia, muito calor. Vamos ter pouca nebulosidade ao longo da terça-feira, a umidade do ar fica em 43%, também sem possibilidades de chuva. Os termômetros devem variar entre 19 graus de mínima e 29 graus de máxima. Aí, semana sem chuva, feriado no final de semana, provavelmente vai chover. Não, eu estou brincando. Vamos voltar aqui e aproveitar a presença. É sempre assim, né, vereador? Vereador, a gente viu aí na matéria essa possibilidade da liberação de um valor alto, de 2 bilhões para os municípios brasileiros. Isso nos faz lembrar a importância das emendas parlamentares para os municípios, para que eles possam fazer investimentos que ultrapassam, às vezes, sua capacidade, né, de orçamento. Como que o senhor vê isso hoje em Jacareí, essa busca desses recursos e se, de fato, está sendo possível, seria possível, sem isso, fazer essas
política, sobretudo na área da saúde aqui na cidade? Eu acho que deveria se cumprir, né, o que realmente se diz, né, no governo federal, no governo do estado, né? Acho que a parte deles deveria chegar, né, de forma efetiva. Né? O município ele consegue atender o básico, né? E não dá para fazer tudo numa cidade tão grande como a nossa, né? Nós temos aí uma área urbana pequena, tendo em vista o que temos de área rural ainda no município, né? As estradas precisando serem reformadas, precisando pontes precisando ser construídas. Então temos ainda uma demanda muito grande de serviço e é muito importante essas emendas dos deputados, esses investimentos do governo federal. Isso é de uma importância gigantesca para o município. Quando chega, a gente tem que festejar, né? Tem que comemorar. Ainda falando em doações e emendas e pontes, você junto com alguns outros vereadores, a presidente da casa, vocês tiveram uma visita, e o prefeito também, uma visita ali para o vereador Geraldo Alckmin, e ele concedeu... Governador, né? O que eu falei? Vereador. Vereador Geraldo Alckmin. O governador... Muito tempo atrás ele foi vereador. Já foi vereador em Pinda. Em Pinda. O governador Geraldo Alckmin, e ele concedeu 3 propriedades. Imóveis não, 3 propriedades aqui para Jacareí, e eu queria que o senhor falasse mais sobre isso e qual a ideia que vocês têm da destinação dessas propriedades. Bom, o prédio, conhecido como prédio Quatro Cantos, né, eu não sei ainda o que é que vai ser reformado aquele espaço, eu não sei ainda o que vai para lá, né? O prefeito parece estar dizendo que vai ser um prédio da Fundação Cultural, né? Ele falou na rede social. Exatamente. Agora já teve algumas mudanças, alguns prédios agora, por exemplo, aquele prédinho redondinho, o pessoal da Secretaria de Segurança Pública, a parte de fiscalização em posturas vai vir para cá, o secretário ficará ali também. Então tá acontecendo, é uma época de... Há muitos anos atrás ali foi a já Guarda foi Municipal. a Guarda Municipal ali, né, há um tempo atrás. Então não sei ao certo o que vai ser lá. Mas foi cedido esse imóvel, conhecido como Quatro Cantos, e uma área de 36 mil metros quadrados, que era pertencente ao Estado, aonde funcionava o Centro Paula Souza, né, ali onde se acontecia a Fapija. E essa área, ela tem uma área que será construído o Parque Linear da cidade, uma avenida e a terceira ponte. Né? Então, assim, para nós foi um momento de muita alegria lá em São Paulo, junto com o governador. Levamos ali em torno de 15 pessoas, acho que foi a maior equipe, né? Demonstrando assim, o valor realmente de ter essa área para o município. Joia. Vereador, olha só, o Matheus Parmon, parabéns, vereador, pela coragem de estar à frente do projeto Escola Sem Partido, a Vera Lúcia também, o Milton Kodamatsu, o Penny, que fala que a MBL e Escola Sem Partido são piadas, ele considera que é uma pauta polêmica para desviar o foco dos problemas reais, então aí tem gente a favor, tem gente contra. E em relação também, vereadora, a essa doação, também tem muita gente reclamando aí que foi decretado de fato o fim da escola agrícola, que perdeu um pedaço ali, um movimento que a gente já viu, acho que há 2 anos, né, essa possibilidade da venda de alguns espaços. Agora a gente tem a cessão pelo governo do estado, pela prefeitura. Como que o senhor vê essa polêmica? Bom, a gente, daqui a gente enxerga diferente, né? A cidade, ela cresce, a cidade, ela avança e é necessário se ter algumas mudanças, né, principalmente na questão do trânsito hoje, né? A questão do trânsito hoje, nós vemos que no ano passado foi feito o Planeja Jacareí em vários bairros da cidade. E o tema mais falado pelos moradores era a mobilidade urbana, era o trânsito, né? E o trânsito hoje da região oeste, do pessoal que vem do Nova Jacareí, o pessoal que vem da Vila Garcia, o pessoal que vem de toda aquela região, ele afunila aqui na ponte, né, a ponte do São João. Então, tem uma necessidade de se ter uma outra proposta, uma alternativa para quem vem lá de cima da região do Nova Esperança, Nova Jacareí, Garapés, 22 de abril, 1º de maio, que cresceu muito aquela região, Imperial, Pedra-Mar. Então, aquele pessoal vai ter uma alternativa que vai poder acessar
a região do Santa Maria, acessar a região do Jardim Luiza, justamente por essa terceira ponte que vai ser construída. Então nós vemos isso assim, com um olhar realmente de gestão. É necessário realizar essas mudanças, né? Vereadora, só para encerrar aqui, não sei se o Otto tem mais alguma pergunta, mas qual que tem sido a sua grande bandeira, sua grande luta, o cuidado especial? Você tem algum cuidado especial com algum setor, alguma área, alguma necessidade específica? Olha, nós viemos para cá com um olhar bem geral, né? A gente recebe públicos diversos dentro do nosso gabinete, né? Mas a demanda que nos causa a maior preocupação é a demanda da saúde, né? Mesmo tendo 2 vereadores hoje na casa envolvidos com essa área, mas a gente percebe que é uma demanda ainda muito procurada, né? A gente pensa em contribuir com a Secretaria de Saúde, em contribuir com a administração do município na questão da preservação da saúde. Porque eu acredito que a saúde ela tem que ser tratada em casa. A saúde ela tem que ser tratada onde a gente trabalha, né? E o hospital ele está lá para cuidar da doença. Se caso a pessoa adquiriu a doença, aí o hospital está lá. Então nós falamos em saúde, mas às vezes em casa, nos afazeres, a gente não tem esse cuidado, né? Então isso acaba gerando uma demanda muito grande para o hospital, para o UPA. Por quê? Porque nós não cuidamos na hora de se alimentar, né? Não praticamos exercícios. Então precisamos ter essa visão. Cuidar da saúde... Antes de pensar na doença, Antes de pensar na doença. Acho que tem que ter esse olhar preventivo, né? É isso que a gente pretende atuar. Ok. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Jacareí. Quer deixar um recado aí, um encaminhamento final? Bom, agradecer, né, o convite de vocês aqui para participar e dizer para a população que nós continuamos sempre aqui à disposição de toda a cidade. Joia. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, receberemos a Salete Granato. Ela é promotora da preservação do patrimônio histórico aqui do Poder Legislativo e ela vai conversar com a gente, entre outras coisas, sobre a revisão do brasão da cidade de Jacareí. Voltamos já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. O Poder Legislativo de Jacareí, também no Instagram. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo.
Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. Você sabe o que é considerado resíduo orgânico e resíduo reciclável em Jacareí? Bom, os resíduos orgânicos são as cascas de frutas e legumes, restos de alimentos e vegetais em geral. São elementos que sofrem decomposição e podem voltar para o solo. Já os resíduos recicláveis são papéis de todos os tipos, com exceção de adesivos, etiquetas, fitas colantes, fotografias, guardanapos engordurados, carbono, papel higiênico, papel toalha, papéis metalizados, parafinados ou plastificados. Os plásticos, a maioria deles é reciclável, com exceção de cabos de panela, tomadas, embalagens metalizadas como aquelas de salgadinhos industrializados e adesivos. Os metais também podem ser reciclados, exceto grampos, clipes, esponjas de aço, latas de tintas e pilhas. E todos os vidros são recicláveis, assim como as embalagens de isopor. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Quem está com a gente neste segundo bloco é a promotora da preservação do patrimônio histórico legislativo, Salete Granato. Bom dia, Salete. Bom dia, Silvana. Salete, o que faz a
o que você como promotora de preservação do patrimônio histórico, nossa, eu tô com dificuldade de falar esse título tão comprido, do patrimônio histórico do Legislativo faz? Bom dia a todos. Bom, eu sou responsável pela criação e organização do arquivo da Câmara Municipal de Jacareí, né? Então, e aí isso inclui a plano de classificação, tabela de temporalidade e também de todos os documentos, telas de valor histórico ficam sob minha guarda. A partir da criação do arquivo que se deu neste ano, qualquer documento para serem guardados ali, eles precisam de uma especificação. Não é assim, simplesmente você vai armazenar esses documentos, não. Eles precisam entrar nos critérios de condições do CONARC. Então, nós seguimos o modelo do Arquivo Público do Estado de São Paulo. E aí, depois de checar todos esses documentos e acondicioná-lo em caixas poliônicas adequadas, aí sim eles vão para o arquivo permanente da Câmara. Lembrando que nós temos documentos históricos, livros históricos de atas, todos no arquivo público do município. Salete, para a gente que está aqui do lado de fora, você deve estar vendo muito mais coisa ali no meio daquele... Eu imagino, né? Eu tenho aquela visão de leiga, aqueles papéis, você deve usar óculos, máscara, luva, mas para a gente que está do lado de fora, o que tem lá de relevante? São projetos de lei, assim, de décadas atrás, fotos históricas. Conta pra gente um pouquinho do que tem nesse acervo, nessa caixa de tesouros que tem aí. Sim, aqui na Câmara nós temos os livros de leis, né? Então, dos atos, da mesa, e o que me encanta, assim, a assinatura das pessoas ilustres, né? Então, esses documentos com assinatura, eles devem ser muito bem acondicionados e preservados. No arquivo público do município, o que me encanta são os livros de atas, porque eles são manuscritos. E na exposição que nós fizemos no ano passado, alguns livros puderam ficar expostos, e aí é para a visitação dos estudantes, né, e dos curiosos. É muito, muito bonito de ver. A história contada é uma coisa, a história vista e tocada é outra. E, Salete, qual que é a importância de se preservar esses documentos, tanto do Legislativo quanto aqui da cidade de maneira geral? A memória do povo, né? Como que você vai contar a história da cidade se você não conhece o passado? Né? Hoje nós estamos aqui no presente, podemos até programar alguma coisa para o futuro, planejar para o futuro, mas se você não conhece o passado, fica difícil, não só de contar de que maneira tudo se deu, como também os erros que nós cometemos para melhorar no futuro, né? Não cometer os mesmos erros. Bom, falando em passado, a Câmara de Jacareí instalou uma comissão de estudos por uma provável mudança no brasão de armas oficial da cidade. A medida deve ser implantada até o fim desse ano. E na primeira reunião realizada aqui no Poder Legislativo, foram apontados alguns equívocos no desenho que representam o município. Quem traz mais detalhes é o repórter Rodrigo Romero. A Câmara de Jacareí instalou uma comissão de estudos para analisar algumas possíveis alterações no atual brasão de armas oficial da cidade, por meio das regras e normas da heráldica, que é a ciência especializada dos brasões e símbolos. Durante o encontro, foram discutidas quais vão ser essas principais mudanças no desenho que representa o município e qual vai ser o prazo para que isso seja feito. O evento contou com presença de alguns historiadores e pesquisadores, além da presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, e do presidente da Sociedade Brasileira de Heráldica e Medalhística, Galdino Cotiaro. O brasão foi concebido com toda a sabedoria possível para a época, né, que foi feito, e ele possui alguns equívocos, porque na época que foi elaborado, que foi concebido, não havia assim muita informação. Então o heraldista fez o melhor que ele pôde. E agora tem essa comissão aí, que é uma iniciativa da municipalidade, né, da Câmara Municipal e do senhor prefeito, fazendo com que a sociedade possa participar desses primeiros estudos que nós estamos fazendo junto com um grupo de pessoas aqui da cidade que são historiadores, são heraldistas, uma raça em extinção praticamente, né? Um dos principais equívocos notados durante a reunião foi o número de torres na parte de cima do brasão jacareiense, que está abaixo do exigido para uma cidade. Do jeito que é o desenho hoje,
Jacareí está representado como se fosse uma vila ou uma aldeia. Para esse estudioso da heráldica, esses erros podem e devem ser corrigidos quando o próximo brasão for feito. O brasão atual de Jacareí tem muitos equívocos, acho que 7, 8. Eu e o professor Lencioni descobrimos, né? E o professor Lencioni achou bom fazer um estudo de um novo brasão, porque o atual, além de ter equívocos, é muito antiquado, né? O nosso mundo, tecnicamente, ele progrediu muito. Então, precisa um brasão mais atual com a realidade atual do município, do país, do estado. O Brasil inteiro precisa reformular suas insígnias, né? Na realidade, o brasão de armas, ele representa o município. A pessoa que vê, ele já, assim que ele identifica a figura do brasão de armas, ele já percebe que é de Jacareí. Isso, obviamente, altera no contexto tradicional uma forma de visualização, porque o município é o município, mas ele exige que seja o município. No atual brasão de armas, por exemplo, o maior dos equívocos está na coroa mural, é aquela parte que tem em cima, né? E que tem uma coroa com 3 torres aparentes. Na realidade, isso significa uma aldeia, né? É importante esse estudo que está sendo feito para atualizar mais de acordo com o mundo moderno e também para uma questão de empatia. O povo, os jovens, os estudantes, quando olham no brasão, então ele fica mais fácil de entender. Ainda vão ser realizados outros encontros para aprofundar o debate acerca do conteúdo do brasão, que deve ser finalizado até o fim desse ano. Para a presidente da Câmara, é o passo importante que o Poder Legislativo dá a favor da cidade, junto com outros especialistas. A gente está começando com essa comissão de pessoas que interessam por esse assunto, o Executivo, o Legislativo, também o pessoal da sociedade civil, para que a gente possa levar essa discussão para a população. A gente resgatar essa identidade que não está verídica, né, para a nossa cidade. Então é importante esse projeto. O prefeito já está acompanhando também. E a gente vai ter várias discussões para que a sociedade conheça e também participe dessa construção do brasão, que realmente seja a identidade histórica, traz o valor da etnia do nosso município. Existe esse equívoco em milhares de municípios brasileiros, e a nossa Sociedade Brasileira de Heráldica, ela já tem 60 anos e está cuidando de fazer esse trabalho, e nós fazemos esse trabalho de uma forma que não há nenhum ônus para o município. Nós estamos colaborando com a municipalidade, a pedido da senhora presidente da Câmara, a dona Lucimar, que nos honrou com o convite. Muito bem. Salete, ainda teremos muitas reuniões. Qual que é a expectativa para a conclusão desse trabalho? Sim, segundo a presidente Lucimar, né, ela pretende, após os trabalhos da comissão, que vai se reunir em mais 1 ou 2 reuniões, né, e ela pretende fazer 2 audiências públicas e que tudo se finalize até o final do ano. Até novembro, mais tardar dezembro, que tudo esteja pronto, o novo brasão com as suas correções. Salete, conta pra gente um pouquinho, ele falou de 8 erros, você estava comentando com a gente que é mais de 8 erros que tem no brasão atual. Conta um pouquinho pra gente, que a gente olha assim, pra gente é normal, né? Sim. O que quais são esses erros? Bem, vamos iniciar assim, né? Eu fui procurada pelo professor Benedito Sérgio Lencioni no ano passado. E ele me disse que já, na época em que foi prefeito, ele já havia observado esses erros no brasão, né? E tinha muita vontade de que pudesse corrigi-los. E aí ele foi procurado também pelo senhor Antônio Santornelli, que é um curioso da heráldica e redesenhou o nosso brasão. Então ele falou, seria possível você conversar com a presidente e a gente se reunir para que a Câmara fique a par do que está acontecendo, né? E aí nós nos reunimos.
E a presidente achou interessante chamar os historiadores do município, né, e ouvir todos eles. Então começou todo um processo ano passado de, primeiro, ouvir cada historiador e saber deles qual o posicionamento, o que acontece. Vocês também têm essa impressão de que o brasão ele tem alguns equívocos ou de fato ele tem alguns equívocos? Então um foi confirmando a opinião do outro e aí chegou a um consenso. Diante desse consenso, então na minha função eu relatei todos os equívocos, que nós levantamos 12 equívocos nesse brasão. Lembrando que a ciência heráldica, o brasão de uma cidade, ela conta a história desta cidade. E aí então nós vamos nos referir no primeiro equívoco, que logo de cara assim, já deve ser alterado, que é a torre, a coroa. A coroa, ela é de povoado, de vilarejo, ela não é uma coroa de cidade, né, nem de vila, ela seria de aldeia, no caso, três pontas, 3 janelas, coroa de aldeia. Então nós somos uma cidade, isso precisa ser alterado para 5, né? E também, no caso aqui, nós pensamos na cor, né, porque aí as portas da cidade estão fechadas, elas estão escuras. E o interessante ali seria colocar o vermelho e marcar como portas abertas. A cidade está de portas abertas para receber. E aí, vários outros equívocos. Outro deles, né, essa lua, essa meia-lua virada em pé. Então, de acordo com a heráldica, ela teria que estar nesta posição, voltada para o céu, né? Ela representa também a Imaculada, Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade. Os ramos de café são bem pequenos, né? Eles deveriam ser maiores, porque a nossa riqueza foi o café. Então, muito grande a riqueza, com barões e tantas personalidades importantes da época que se enriqueceram através do café, né? E aí são vários outros, até nós completamos 12. Tá certo, tá aí, muito bem. Esse trabalho, no ano passado, já foi votado aqui no plenário, eu não me lembro bem agora, Salete, inclusive a gente te entrevistou, que diziam a respeito da ata de fundação, o nome do município, também faz parte desse processo do patrimônio aqui, que a Câmara vem discutindo. O que foi? Recorda com a gente aqui. Então, a respeito da fundação da cidade, o que acontece? Está sendo feito todo um estudo, não é? Porque há uma parte dos historiadores, vamos dizer assim, alguns historiadores, acreditam que Jacareí não foi fundado por Antônio Afonso, e sim por Diogo de Fontes. Então, tudo isso são estudos, né? Nós não podemos comprovar nada, como também nós não podemos comprovar que Antônio Afonso não fundou Jacareí. Então, isso tudo tem que ser um estudo aprofundado. Sobre a data do ano passado, é que não havia essa data da vila, né? Da elevação de vila à cidade também. Então, o ano passado foi corrigido isso, né? Para a data oficial da fundação da cidade. E isso, então, são alguns equívocos que nós estamos passando a limpo para que a história fique registrada como ela é, como ela aconteceu. Em relação à fundação da cidade, existe algum trabalho em andamento? Existe alguma possibilidade que seja revista? Existe a possibilidade, mas não existe a conclusão ainda, né? É só uma possibilidade, digamos que seja 50%, porque nós não encontramos a sesmaria que passava para Antônio Afonso. O documento não está visível, ele está apagado. Então seria necessário levantar um outro documento, possivelmente na Torre do Tombo, em Portugal, e alguns historiadores estão envolvidos com esse trabalho, como a Ana Luísa do Patrocínio, que hoje é diretora do patrimônio do município, e o professor Benedito Sérgio Lencioni, além de outros historiadores, porque a intenção é se chegar o historiador, né, segundo o que eles me dizem, não é dizer que não foi Antônio Afonso, não, é verificar como se deu, né? Porque Antônio Afonso trocou a Sesmaria de Jacareí por outra no Rio Grande do Sul. E lá sim ele ele fez moradia, a sua família morou lá, constituiu a família, aumentou a família lá e tal. Então existe a história dele no Rio Grande do Sul, mas não existe aqui em Jacareí, né? Tanto que nós não temos descendentes de Antônio Afonso, não temos. Mas pode ser que
realmente ele tenha fundado, edificado aqui, ficado um tempo aqui e ter ido para o sul. Isso é possível. Então, mas é preciso passar a limpo essa história. É preciso encontrar documentos que provem e corroborem com essas teses todas que circulam. Sim, enquanto isso, o que nós temos? Documentos de datas. Então, a fundação de... Como foi? O Jacareí povoado aqui, nessa data, depois elevação para a vila, aí de vila à cidade. Isso nós temos, tudo documentado. Então, vamos passar limpo. E aí é isso que o Poder Legislativo tem feito. Ok. Fique atento também, vamos agora sair da parte da história, a gente vai falar sobre o itinerário do caminhão da coleta seletiva nesta segunda-feira. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Segunda-feira, Jardim Arice, Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Jardim das Indústrias, Jardim do Cruzeiro, Jardim Emília, Jardim Flórida, Jardim Independência, Jardim Jacinto, Jardim Liberdade, Jardim Marister, Jardim Siesta, Nutrigold, SAI ETE, Secretaria de Educação, Terras de Conceição, Vila Denise, Vila Guedes, Vila Ita 1 e Vila Ita 2, Vila Machado e Vila Nossa Senhora de Fátima. E é começo de semana agora, você que está em busca de um emprego, confira agora as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. Muito bem, temos uma vaga para chefe de serviço e limpeza, costureiro, uma vaga, técnico instrumentista, uma vaga para vendedor ou vendedora. Todas essas vagas ficam lá no Atende Bem Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro. É lá que você deve se cadastrar, levar seu currículo e disputar uma dessas vagas. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Salete, fala um pouquinho mais para a gente sobre tudo o que está acontecendo aqui na Câmara em relação a esse trabalho de preservação do patrimônio histórico do Legislativo. Legislativo que esse ano completou 70 anos, né, na cidade de Jacareí, né? Sim, 70 anos. Então, o Poder Legislativo, lembrando que para se fundar uma cidade era necessário uma casa de cadeia e câmara, um pelourinho e a matriz, né? Então, a Câmara, ela já veio por tradição de Portugal, então existiam esses três pilares para a fundação da cidade. Depois, em 1848, se não me falha a memória, que foi instituído o poder, foi isso mesmo, instituído o poder legislativo no país, pelo Dom Pedro I. E a partir de então, Jacareí teve o seu poder constituído. E toda essa história, onde foi, o prédio onde funcionou, porque antigamente o Poder Legislativo passou por vários prédios aqui de Jacareí até que se estabeleceu aqui na Praça dos Três Poderes, né? Antigo, onde o pessoal fala esmagaçar. Então toda essa história dos vereadores, dos intendentes, né? Antigamente a prefeitura com a Câmara era meio que uma só, né? Então o prefeito administrava a cidade, o intendente administrava a cidade e administrava a Câmara também. Então tudo isso foi colocado em um livro, nós estamos fazendo um livro que não sabemos como que a presidente vai optar, se será impresso ou não, né, mas todas essas informações estarão disponíveis. Nós já temos o livro de 50 anos, então a ideia agora é ter o de 70 anos. Tá joia. Salete, vocês que trabalham com história, vocês sempre têm um outro lado da história. A gente Sim. sempre fala assim, o grito do Ipiranga foi dado ali perto do rio Ipiranga, e alguém chega e fala assim, sempre chega um historiador e fala assim, olha, não era bem um rio, era um córrego. Então vocês sempre tem um outro lado da história que é diferente do lado que é oficializado pra gente. A gente oficialmente vai comemorar 366 anos de Jacareí. Na sua opinião, como é que tá essa idade? É mais? É menos? Dá Não, eu creio que a idade está correta.
A idade está correta, agora com essa alteração ano passado também, da maneira como a presidente colocou também, foi um ajuste, né? O que não está correto é a história a respeito da cidade. Isso precisa ser realmente levantado e o mais rápido possível, né? É que nós não temos os documentos em mãos, nós ainda estamos cavando esses documentos. Onde estão? Para que a história seja passada ali. Isso está faltando. Agora, sobre a história realmente de Dom Pedro e a independência e tudo mais, tem o livro, né? Vamos fazer aqui o de Laurentino Gomes, que retrata bem o que foi, né? E acredito, segundo os documentos que ele tem, o levantamento que ele fez, que, né, a história deve ter sido diferente. Diferente do que nós aprendemos. Mas o que nós aprendemos é poética, né? Eu, como sou uma poeta, eu prefiro o que nós aprendemos. A gente tem a licença poética para acreditar nesses fatos. Salete, olha só, tem muita gente aqui, o João Paulo Machado, dizendo que quem não conhece o seu passado certamente terá dificuldade em desenhar o seu futuro. A Cris Fidelis, a Alice, o Alisson, o pessoal acompanhando a gente aqui, o Koga Eduardo, o Guilherme, Vera Lúcia, muita gente acompanhando o Bom Dia Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado a você também que nos acompanha no 61.4 HF aí da sua casa. É isso aí, vamos encerrando, infelizmente. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Elton. Muito obrigada, Cibele. Agradeço também aos telespectadores. Muito obrigada e participem aí. Quando tiver audiência pública, venha com a gente. Isso aí. Isso aí, o Bom Dia Jacareí fica por aqui. Confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 23 horas. Para você rever os nossos programas, inclusive o Bom Dia aqui, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lá também você encontra toda a programação da TV Câmara Jacareí. Curta e compartilhe o conteúdo da TV Câmara no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Temos também o Facebook da Câmara, facebook.com/Câmara de Jacareí. Siga-nos também no Instagram, @Câmara de Jacareí. Hoje, às 8 da noite, temos estreia do programa Contraplano sobre arte urbana. A Tamires e o Felipe receberam o Alan de Oliveira. Olha aí o convite, eu não sei se a gente tem um convite. Temos, então confira aí agora. E aí galera, sou o Alan, vim falar hoje aí no Contraplano com o Fênix e a Tamires sobre arte urbana e as atividades do Sombreiro Coletivo aí. Hoje às 8 horas, valeu! É isso aí, muito legal. Sombreiro Coletivo, esse pessoal que fez exposição lá no Educa Mais Jacareí e uma série de outras ações e intervenções na cidade de Jacareí. Confira hoje às 8 da noite, depois o programa segue aí na grade da TV Câmara Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência, voltamos amanhã com informações sobre a sessão ordinária de quarta-feira e muito mais.